E uma coisa que você falou, Fernanda, em questão ali que, quando tava com papel, os diretores iam lá e estimavam aí, né? É, Sem a curiosidade do dado, né? isso. Mas vamos desmiuçar um pouquinho aqui. O que que seria esse OE para quem tá ouvindo aqui, talvez, e não, talvez nem pense em calcular? O que que seria esse OE e qual a importância dele? Boa. Então, o OE, ele é a base do MES, ele vai ser o indicador principal ali do sistema, e ele é o coeficiente de eficiência global da máquina. Então, ele vai se basear principalmente em três pilares, que é a disponibilidade da máquina. Então, o tempo que ela está ligada versus o tempo que ela de fato produziu. A performance, que vai ser a produção daquela máquina, então a capacidade nominal dela e o quanto que ela de fato produziu, o quanto que ela poderia ter produzido e o quanto que ela produziu. E a qualidade, que aí vai se basear nos produtos conformes e não conformes, que aí a não conformidade vai depender de cada empresa, se vai ser retrabalho ou refugo. Mas basicamente são esses três pilares. Uhum. E esse conceito de OEE é muito importante porque basicamente tu tá avaliando a tua máquina, vamos lá, de 0 a 10, para ser mais didático aqui. Então, um OEE de 70% quer dizer que tua nota é 7. Então, qual que é a ideia? Quer dizer que eu tenho 30% ainda que eu posso dar o meu melhor. É claro, o OEE de 100% ele é utópico. Então, a gente tem uma referência do World Class Manufacturing que é de 85%. 85% de modo geral na indústria é muito bom. É uma referência, um benchmark global. E ter esse número na sua indústria, assim, tu tá performando muito bem. E é claro, esse número é uma média, né? Então tem empresas que 95%, 97% é comum, porque o processo permite. Exato. E tem outros que 40%, 50%, 60% já tá muito bem. Então, tudo depende da referência que você tem, mas se você não mede, se você não sabe como você está em relação ao mercado, você não tem como melhorar. Você não tem como saber se você precisa contratar mais gente, se tu precisa melhorar a eficiência da máquina, focar em uma ou focar em outra. Tu acaba ficando com uma chuva de problemas e o EE justamente ele te permite quebrar ele em 3 problemas, que é justamente esse que a Fernanda falou. Então, hoje eu vou atacar só a disponibilidade da máquina. Eu vou ver todas aquelas que estão com paradas não planejadas e eu vou reduzi-las, né? Então, se para em média a cada 10 minutos, eu quero fazer parar 5. Então, 5 minutos no final de um mês vai ser muito tempo. Então, às vezes, sabe, já fez aquela questão, aquela prova que chegou e faltou 5 minutos para tu entregar. Poxa, é justamente esses 5 minutos que você não otimizou lá atrás e agora tá faltando. Ou aquela hora extra que você precisou fazer porque, poxa, eu quase atingi a produção, mas eu precisei fazer hora extra. Tive que pagar mais funcionário, tive que pagar a hora dobrada. Então tem um monte de impactos que essas pequenas coisas acabam influenciando e depois, numa chuva de problemas, isso fica ofuscado. Mas quando a gente tem clareza, a gente consegue atacar exatamente onde está o problema. Então esse é um dos grandes benefícios de ter um indicador que ilustre isso. E o indicador, ele vai te dar justamente um global da fábrica, mas muitos clientes vêm com a gente, pra gente com uma dor muito latente em um desses pilares só. Então, como eu já tinha mencionado antes, alguns clientes, a disponibilidade da máquina dele importa muito, porque a hora máquina dele é muito cara. E talvez ele só produza uma peça por hora, não importa tanto a performance para ele. E para outros clientes, o tempo de ciclo é extremamente importante numa injetora, por exemplo, que ele precisa estar performando muito bem, com uma produção muito alta por segundo. E você comentou na questão, a hora dele é muito cara. E esse caro, assim, de hora máquina, tudo bem que é muito variável, porque depende muito do processo da máquina, né? E, enfim, de N fatores. Mas, assim, uma variação, assim. Geralmente, a hora máquina vai entre tanto e tanto. Eu digo caro, mas caro é relativo, né? Caro justamente porque a gente está comparando entre máquinas. Então, hoje, uma injetora, ela fica ali em torno dos 100, 150. Isso aí. Depende da carga da injetora, né? Mas, em média, entre 100 e 500 é um bom range para falar de hora máquina de injetoras. Já um torno, ele pode
chegar aí a R$ 1.000, um pouco mais, dependendo Até 2.000. dependendo da tecnologia ali dele, né? E o grande ponto geralmente o torno ele vai fazer um produto que tem um valor agregado muito maior do que uma injetora. Uma peça plástica é muito mais barata que uma peça metálica. Então, esse ponto que a gente tem que ponderar e a gente, dentro de um sistema, a gente também consegue, inclusive, mensurar quanto que custa perder uma peça de determinado fornecedor lá que eu estou produzindo, né? E mais do que isso, né? Quando eu forneço para outras indústrias, é ainda mais importante eu saber minha disponibilidade. Porque se eu vendo as minhas horas produtivas para fazer produtos de outras empresas, eu acabo tendo uma régua ainda mais alta, porque eu tenho 8 horas para vender hoje. Se eu produzir o equivalente a uma empresa só, vou fazer o produto de uma empresa só, eu perdi a chance de dividir meio a meio ali, ser mais eficiente e encaixar uma outra venda nesse mesmo dia. Então, acaba tendo esses pontos aí de atenção que é muito importante quando a gente está falando de hora-máquina, né? Então, acima de tudo, não é só mensurar a hora-máquina, mas saber que, sendo mais eficiente, eu consigo evitar de comprar uma máquina nova, eu consigo fazer mais com menos, eu consigo pegar uma otimização ali da energia também, né? Porque se eu fizer Da hora 100 do unidades... operador. Exatamente, da hora do operador, ele consegue produzir mais, então tudo isso tá linkado, né? Esse é um ponto que a gente, inclusive, ouve bastante de clientes. Fernanda, Gustavo, eu consigo comprar uma máquina nova, por que eu vou instalar um sistema para olhar minha produtividade ao invés de comprar uma máquina nova? Comprar uma máquina nova tem vários fatores envolvidos. Tem depreciação, tem o espaço que você vai estar colocando ali. Às vezes é muito difícil você se desfazer dessa máquina depois. E você quer comprar uma máquina nova? Ok, mas será que não seria mais inteligente você antes entender se as máquinas que você já tem no seu parque fabril hoje, elas não conseguem ter mais disponibilidade, você aproveitar melhor a própria capacidade da máquina? Então, ok, estou operando com 100% da minha disponibilidade, 100% da minha performance, não consigo encaixar mais nada, não consigo encaixar mais nenhum OP. Aí, ok, compre uma máquina nova. Mas primeiro, será que não seria melhor você entender se, de fato, você não consegue explorar mais das máquinas que você já tem hoje? Isso aí me lembra uma coisa que eu vou comparar aqui, mas que não tem nada a ver com a indústria, mas talvez ajude o pessoal também a pensar. Quando... Assim, eu tenho alguns problemas intestinais e eu acabo estudando um pouco sobre, né? E aí existem muitas pessoas que tomam probiótico pra ajudar, tipo, fermentados e coisas assim. E tem pessoas que preferem primeiro tomar, por exemplo, comer gordura boa e etc. para melhorar ali a parede intestinal e depois vir com um probiótico para que o probiótico, tipo, ok, já tirei as bactérias ruins, agora eu vou super alimentar as bactérias boas, né? Querendo ou não, me parece um pouco disso, porque não adianta você jogar o probiótico no intestino se aquilo lá, tipo, tá super desorganizado, cheio de bactéria ruim. Tipo, ele vai fazer efeito, mas ele não vai fazer o efeito que poderia fazer se a casa tivesse limpa, né? Da mesma forma, me parece na indústria, porque se você simplesmente vai lá e compra uma máquina, ela não vai produzir o tanto que poderia, porque você não sabe nem quanto que ela poderia produzir. Talvez ela poderia produzir mais do que você pensa, porque você não mede os indicadores. E aí entra nessa questão, né? Já visitei inúmeras empresas em que o parque fabril dele estava com várias máquinas desligadas. E eu até questionava os gestores, essa máquina aqui, ela não tá funcionando, ela tá em manutenção, por que ela tá parada, né? E geralmente a resposta a gente tá sem pedido, ela tá ociosa. E eu sempre penso, talvez se tivesse colocado um mês antes de comprar essa máquina, poderia ter economizado alguns milhões e o parque fabril poderia estar rodando de forma inteligente. Além de que espaço físico hoje em dia é uma das coisas mais caras que tem, né? Tanto para morar quanto para alugar, eu acho que é um dos custos mais altos aí, mais rentáveis de se ter, né? Então, imóveis eu acho que é um ponto que tu ganha bastante dinheiro hoje em dia, né? Mas não é nem a questão de somente a máquina alocada ali, porque às vezes aquele espaço já é dele, não tem custo com locação, né? Mas, primeiro, tu deixa de colocar uma outra máquina que poderia tá performando mais, ou um espaço que poderia ser mais bem utilizado, como, por exemplo, a parte de organização da empresa em si, né? Então, um escritório um pouco maior para ter também o suporte para o chão de fábrica, ou ao menos
ter esse espaço mais bem utilizado do que uma máquina parada, com certeza é um ponto-chave. Legal. E sem contar também ali na questão da hora-máquina ser variável. Querendo ou não, uma coisa que a gente tem que pensar é que, ok, a hora varia ali como entre injetor e torno, entre 150 e R$ 2.000. Mas beleza, se a sua empresa perde 3, 4 horas por dia, e aí multiplica isso semanalmente, multiplica isso mensalmente, no final de um ano, a indústria deixou de ganhar, tipo, muito dinheiro. Não é pouco.